Oi, gente, adivinha quem voltou? Sou eu aqui de novo. Agora a gente vai trabalhar para finalizar essa unidade 1 do capítulo do livro 1 de vocês, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os aspectos quantitativos das transformações químicas. Quando a gente fala em transformação química, obrigatoriamente a gente fala em reação química. Vocês lembram que a gente já tinha falado em sala de aula a diferença de reação química, de reações físicas, né? De transformações físicas e transformações químicas? Então, numa reação química, a gente vai ter uma ou mais substâncias se transformando em outra. Então, nós vamos ter um estado inicial, né? As substâncias reagem entre si ou elas se decompõem, formando outras substâncias, que é o que a gente vai chamar de estado final. E aí, quimicamente falando, a gente chama o estado inicial, as substâncias que ali estão, como reagentes. E as substâncias que estão formadas, né, que estarão presentes no estado final da reação química, nós chamamos de produtos. Então, por exemplo, eu tenho uma substância A reagindo com uma substância B, formando uma nova substância AB. Ou então, eu tenho uma substância composta reagindo com uma substância simples, formando duas novas substâncias, alguma coisa desse jeito, tá certo? Ou então, a gente tem, por exemplo, uma substância AD se decompondo, formando duas novas substâncias. Isso aqui é só para exemplificar possibilidades de reações químicas. Muito bem, uma vez que a gente entende que reação química, então, são substâncias que vão formar novas substâncias, a gente tem que pensar ainda que essas reações essas reações ocorrem entre substâncias e, como eu disse antes, substância é matéria, e matéria tem massa, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se tem massa, a gente vai falar, então, na lei da conservação das massas, né? Que quem falou sobre isso foi Lavoisier. E para a gente ter essa lei da conservação das massas, a gente tem que pensar sempre num sistema fechado. Se esse sistema estiver aberto e ocorrer a produção de um gás, esse gás vai se dissipar para a atmosfera e aí eu não vou ter a massa conservada. Ou então, uma determinada substância, se o sistema estiver aberto, essa substância reage com o oxigênio atmosférico, então a massa no final da reação química vai estar maior do que deveria de ser. Então, a gente tem sempre que pensar que o sistema, para a gente ter a conservação da massa, a gente tem sempre que lembrar que o sistema tem que estar fechado. Então, por exemplo, eu quero produzir água, né? Então, a molécula de água, a gente sabe que ela é H2O, né? H2O. E aí, se a gente for na tabela periódica e olhar, por exemplo, aqui, ó, a massa do hidrogênio é 1. Então, se eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu preciso de 2 gramas de hidrogênio. E o oxigênio tá aqui. Ele tem massa atômica 16. Eu preciso de um oxigênio só. Então, eu pego um oxigênio só, 16 gramas. Então, quando eu pego 2 gramas de hidrogênio, e 16 gramas de oxigênio, e eu faço esses átomos reagirem entre si, formando a molécula de água, obrigatoriamente eu tenho que ter 18 gramas de água, né? A massa tem que ser conservada, não pode ter diferença nessa massa, tá certo? Vamos pensar numa outra substância. Não interessa a fórmula dela, tá? Para eu formar essa substância azida de sódio, eu preciso de 46 gramas de sódio. E esses 46 gramas de sódio
precisam reagir com 92 gramas de nitrogênio. Se eu somar 46 com 82, acho que eu falei 92, 46 mais 82, nós vamos ter 130 gramas de azida de sódio. Não pode formar 120, não pode formar 135, tem que formar o valor da massa da substância formada, tem que ser a soma das massas das substâncias utilizadas nessa reação química, tá? E essa é a lei da conservação das massas, Lavoisier. Então, a massa total que tem de um lado tem que ser igual à massa que tem do outro lado. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. Ok? Maravilha. A próxima lei é a lei das proporções das massas. Quem fala sobre isso foi Proust. Então, vamos lá. Bom, acabei de mostrar para vocês, eu vou usar as mesmas reações químicas, tá? Proporção. Eu falei com vocês que quando a gente fala de proporção, a gente vai pensar na receita de um bolo. Eu tenho quantidades suficientes de farinha, de açúcar, de fermento, de ovo, de leite, para fazer um bolo de um determinado tamanho. Se eu quiser fazer um bolo 2 vezes maior, eu vou ter que dobrar essa receita. Se eu quiser fazer um bolo 5 vezes maior, eu vou ter que multiplicar a matéria-prima por 5. A mesma coisa aqui, que é para não ter desperdício, né? Então, eu quero produzir 18 gramas de água. Para eu produzir 18 gramas de água, eu preciso de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Maravilha! Mas se eu quiser produzir 180 gramas de água? Bom, 180 é quantas vezes mais que 18? 10 vezes mais. Então, eu tenho que multiplicar os reagentes por 10. Se eu preciso de 2 gramas de hidrogênio, então agora eu vou precisar de 20. Se eu precisava de 16 gramas de oxigênio, agora eu vou precisar de 160. 160 mais 20 deu os 180, né? Então, temos que manter as proporções. Muito bem, agora aqui, de 18 gramas para 270 gramas, aqui é 15 vezes. 15 vezes mais. Então, a gente multiplica por 15. 2 vezes 15, 30. 16 vezes 15, eu já fiz essas contas, eu já sei a resposta. Tá aqui. 240 mais 30 gramas, eu vou ter as 270 gramas de água, tá certo? Então, temos que fazer a proporção. A gente tem que avaliar quanto que a gente tem a mais e manter essa proporção para as outras substâncias. Outro exemplo. Agora, a gente vai produzir, volta lá para o azida de sódio, tá? 46 gramas de sódio, mais 84 gramas de nitrogênio, vai formar 130 gramas de azida de sódio. Legal demais! Mas e se eu usar 92 gramas de sódio? 92 é quanto a mais que 46? Vamos pensar. É o dobro. 2 vezes. É o dobro. Então, quanto que eu preciso aqui de... Quanto que eu preciso de nitrogênio? 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Beleza. Qual que é o dobro de 130? 260. Se eu somar aqui, vai dar isso? 92 com 8, 100. Com mais 160, 260. Perfeito. E agora aqui? 230 é quantas vezes mais que 46? Se eu não me engano, eu fiz 5 vezes mais, né? 5 vezes 6,
30, vão 3, 5, 20, com 3, 23. Isso mesmo, 5 vezes mais. Então, eu preciso de... Quanto que é 5 vezes mais 130? 130 vezes 5 dá 0, 15 vai 1, 650. 650 menos 230, menos 230, 0, 2, 420 gramas, né, de nitrogênio para poder fazer essa reação. Então, é isso, gente. A gente tem que prestar atenção, a gente tem sempre que lembrar que a quantidade de massa que existe do lado dos reagentes tem que ser a mesma quantidade de massa do lado do produto. E se eu dobro alguma substância, se eu dobro a quantidade de uma das substâncias, eu tenho que dobrar as quantidades. Se eu triplico, eu tenho que triplicar. Se eu aumento 10 vezes, eu tenho que aumentar em 10 vezes todos os meus reagentes e produto, tá? Tem que manter a proporção, ok? Encerramos a unidade 1. Até a próxima aula.